Posso abençoar você, que Deus te abençoe e que os anjos do Senhor guardem toda a sua família. Eu convido você a participar aqui de uma palavra e depois dessa palavra é a oração. Eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Eu gostaria que você curtisse, colocasse no comentário o seu nome e o nome de toda a sua família. Iremos orar e temos a certeza da manifestação de Deus na sua vida. Qualquer porém, capítulo 18, versículo 6. Qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora ser pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Sabe quem falou isso aqui, meus irmãos? Jesus. Ah, pastor, Jesus, ele está falando, pastor, sobre a pessoa dar cabo da própria vida. Meus irmãos, Deus, ele não tem prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte de ninguém, somente nos seus santos. Amém? Na vida dos santos, Deus, ele se alegra, né? Quando a pessoa entrega a vida para o Senhor, morre em Cristo, olha, os céus se alegram, houve salvação. Você está entendendo? Só que Jesus, ele fala uma coisa muito interessante, eu quero que vocês entendam isso. Ele fala que se fizer algum desses pequeninos tropeçar, tropeçar. Tropeçar por quê, pastor? O que acontece? Jesus estava ali, né, reunido com a multidão, e as crianças vieram até Jesus, né? Foram até Jesus. Eu falo aqui sempre, né, que a criança, né, ela não tem aquela malícia, aquela maldade, né? Normalmente as crianças, né, ela tem malícia e maldade por causa que alguém ensina, a televisão, né? Você vê que hoje em dia meio que as crianças hoje ela tá meia, né, ela já nasce já mexendo em celular, já nasce fazendo mexendo em coisas, aplicativo, né? Às vezes a gente já não sabe nem mexer, a criança vai lá e pega e faz. Criança, não tô falando adolescente não, falando criança, hã? Já nasce querendo. Às vezes tem bebê, né? Só já nasce, já bota uma televisão, a pessoa já fica olhando, né? O bebê fica olhando. Aí chora, aí quando bota de frente à televisão, aí para. Hoje em dia é assim, meus irmãos, né? Já nasce com o olho aberto, já nasce com cabelo, é só Jesus, né? Mas a criança em si, né? Ela é pura, é genuína, sabe? Ela é sem malícia. Então, quando as crianças foram, né, até o Senhor, a Bíblia, os discípulos perguntaram, né? Perguntando lá no capítulo 18, ó, volta um pouquinho aí, capítulo 18, ó. Naquela hora aproximaram-se Jesus, os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? Os discípulos queriam saber, né? Senhor, qual é a posição que tem lá? Né? Até perguntaram lá, né, para Jesus: Senhor, coloca aqui o meu filho à tua direita, outro à tua esquerda, querendo posição, né? Eles queriam saber, igual aqui na terra, né? Tem posição, é presidente, tem reis, tem governadores, né? E a pessoa imagina no céu, né? A pessoa fica imaginando, e agora? Será que eu vou ser o que no céu? Será que eu vou ser um governador, um presidente? Enfim, vou deixar isso aí para a live da noite, tá bom? Vou falar sobre isso aí depois. Aí diz assim, ó: e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, preste atenção, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, meus irmãos, o que aquelas crianças estavam fazendo? Elas estavam recebendo Jesus, indo até Jesus. Enquanto os fariseus e os saduceus, enfim, todos olhavam para Jesus com ódio, com raiva, né? Jesus se aproximava: quem é esse?
esse daí é um beberrão, esse daí é um comilão, esse daí expulsa pela mão de Satanás, sabe? Enquanto as pessoas julgavam, não queriam se aproximar de Jesus, as crianças estavam ali sem olhar, sem, sem se importar com as críticas. É tão bom, né, meus irmãos? Ter pessoas que se aproximam de nós. Às vezes as pessoas falam mal da gente, né? Quando eu falo da gente, eu tô falando de todo mundo, tá, meus irmãos? Pra você entender. Às vezes a pessoa fala mal, critica e você não tá nem aí, você vai, você gosta da pessoa. É tão bom, né? É tão bom ter pessoas que não olham julgamentos das outras pessoas. Às vezes as pessoas estão julgando, criticando, ó, se afasta dela, se afasta dele. Isso aí, sabe, isso acontece muito, meus irmãos. Isso acontece muito, infelizmente não era para acontecer, né? Eu acho que todos nós deveríamos nos unir, né? Há muita desunião, sabe? O que que acontece? Existe muito aquela coisa, ó, você é de uma religião, você não pode falar com outra religião. Você é de uma denominação, você não pode falar de outra denominação. Há muitas brigas, há muitas contendas, sabe? E às vezes quando você se separa ou está longe, recebe-se muita crítica e muitas pessoas se afastam. Porque olha, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo outro. E às vezes você foi amiga, você foi amigo da pessoa. E às vezes por causa de fofoca, de mentira, de calúnia, a pessoa deixa aquilo entrar no coração dela e se afasta de você. Você está compreendendo? Aquelas crianças não. Aquelas crianças, por mais que falavam mal de Jesus, criticavam ele, falavam que ele expulsava, sabe, os demônios pelo dedo de Beelzebu, né? Que ele era comilão, que ele era beberrão, enfim, que ele era mentiroso. E se eu for ficar falando aqui, mas as crianças, meus irmãos, iam. Por isso que Jesus está falando, se você se converter como essas crianças, o coração, meus irmãos, sabe? Nós olhamos muito para as lutas, nós olhamos muito para as dificuldades. Por isso que Jesus falou: se vocês fazem tropeçar um desses pequeninos, né? Se vocês se convertem e você tem um coração como de uma criança, e você busca a Deus, isso agrada a Deus, isso agrada ao Senhor. Mas se alguém faz tropeçar essa pessoa, sabe, que está recebendo Jesus de coração, que é inocente, sabe, meus irmãos, todos nós temos erros e falhas. Mas quando recebemos Jesus, apesar dos nossos erros e falhas, também como uma criança, ali não olhando, não é o homem, tá, meus irmãos? O homem erra, instituição falha, denominação, não é isso. Eu estou falando para Deus. Porque tem pessoas que falam assim, ó, Deus não existe, olha, Deus é uma história. Tem gente que, meus irmãos, busca Deus. A pessoa olha para Deus, né? Eu não estou falando de denominação, estou falando de religião, de homens, né? Porque se existem erros e falhas, você realmente tem que se cobrar, né? Ah, não, eu não quero saber se existem coisa errada, eu não quero saber se o fulano faz coisa errada. Eu olho para Deus, não, tá errado. Se você participa de coisas erradas, você se torna cúmplice. E todo aquele que é cúmplice também é julgado como se fosse também o praticante do ato. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se eu estou no lugar aonde tem coisa errada, né? Aonde desagrada a Deus, ah, não, eu não faço parte. Não, se eu não faço parte, eu não tinha que estar ali. Eu não tinha que estar ali. Então não existe essa coisa, ah, eu não sabia. Eu não sabia, não. Se você está num lugar, num ambiente, numa situação, fazendo coisa errada, ou estão fazendo coisa errada, e você, não, eu não sei de nada, meus irmãos, se torna cúmplice. Por isso que Jesus está falando, se vocês fazem tropeçar um desses pequeninos que chega até Jesus, sabe? De coração limpo, com vontade de buscar, de adorar. É melhor, meus irmãos, que se pendurasse uma pedra no pescoço. Porque estão, sabe, destruindo. Por isso que eu falo, religião, sabe? Muitos homens e pessoas estão destruindo pessoas sinceras, honestas. Pessoas que querem conhecer a Deus, pessoas que querem buscar o Senhor, que querem realmente ter intimidade com Deus, e pegam essas pessoas, colocam malícia, colocam maldade,
Sabe, meus irmãos? Eu já conheci pessoas que falam assim, pastor, olha, se eu soubesse, eu não queria ter conhecimento de nada. Eu queria ser inocente das coisas. Porque a pessoa se torna cúmplice de certas coisas. Eu não vou aqui falar abertamente porque eu não quero também, sabe, que pendurar uma pedra no meu pescoço. Não quero falar coisa aqui para entristecer você. Mas nós temos que nos atentar, meus irmãos. Existem os tropeços da vida, existem as adversidades da vida. Tanto é que Jesus ele fala, ó, vamos lá, vamos dar continuidade. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha os escândalos. Mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Meus irmãos, é inevitável. Eu sempre falo isso. Todo lugar que eu vou fazer uma pregação, onde eu passo, sempre falo isso. Meus irmãos, olhe para Deus, porque é inevitável os escândalos. É inevitável. Você vai ver escândalo de um, escândalo de outro. Você vai ver um envergonhar, outro envergonhar. E sabe, e vai. Porque tem pessoas que elas se apoiam nas suas conquistas. Porque se a pessoa está prosperando, né, está vencendo, meus irmãos, a pessoa não está nem aí. Tem muitas pessoas vencedores, né? Vencedor, a pessoa venceu na vida, né? Tem casas, tem fama, tem dinheiro, tem sucesso. Então a pessoa se apoia naquilo ali. Porque fala assim, não, se Deus não me amasse, eu não teria tudo isso. Não, meus irmãos. O fato de praticar erros e prosperar não tem nada a ver. A Bíblia fala que o sol nasce para todos. O sol nasce para todos, tá? Então, se a pessoa luta, se a pessoa se esforça, ela conquista. Tem pessoas que têm dom, tem pessoas que têm sabedoria, tem pessoas que se esforçam, né? É igual o jogador de futebol, né? Tem uns que têm dom e tem uns que trabalham, se esforçam. Não tem dom, sabe? Não é aquele dom, nasceu com dom, mas se esforça para ser o melhor. Então, meus irmãos, isso é inevitável. Vai ter escândalo, sim, de cantor, vai ter escândalo de líderes, de pastor, de irmão, de irmã. Vai ter, meus irmãos, é inevitável. Não é o que estou falando, é a palavra. É inevitável. Mas Jesus, ele fala, ai daquele por qual vier. Meus irmãos, não seja portador de escândalo. Não seja portador de escândalo. Não compartilhe escândalo. Não é que você vai fechar os olhos e vai ficar assim, não, não quero saber. Não quero saber se o fulano... Não, tá tendo coisa errada? Tem sim, tá? Tem sim que falar. Tem que falar sim. Você não pode ser cúmplice de erro. Você não pode ser cúmplice. Se tá errado, você tem que, sabe, tem que expor. Isso é verdade. Hã? A Bíblia fala que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Eu posso julgar, você pode julgar, segundo a palavra do Senhor. Hã? Ah, mas pastor, mas eu não posso julgar porque, sabe, pastor, todo mundo tem erro. Não, tem que se julgar sim. Tem que se julgar. O que não pode é você trazer escândalo. O que não pode é você fazer um pequenino tropeçar. É aquela pessoa que está querendo buscar Deus, sabe? A pessoa que não sabe de nada e às vezes a pessoa está ali e já entra. Vou te dar um exemplo. É como se você tivesse muito tempo na empresa, né? Aí chega um funcionário novo, ele chega ali, funcionário novo. Aí ele, ó, eu tô empolgado para trabalhar. Aí você fala assim, ih, aqui, ó, ih, você tá empolgado agora. Você tá empolgado agora. Você vai ver depois. Olha, aí a gente não trabalha não, a gente não faz nada. Olha, o patrão é assim, sabe? Mas a pessoa acabou de entrar e você tá ali, ó, já desanimando o novato, né? Como dizem. Tu acha que isso não tem, meus irmãos? Em religião, em denominação, isso existe. A pessoa, não, eu vou buscar Deus, eu vou falar de Jesus. Fala, ih, vai com calma, não é assim não. Quando tu vê a realidade, ó, quando tu vê, sabe, meus irmãos, fazendo as pessoas que querem buscar Deus, quer conhecer a palavra, tropeçar. Então, o Jesus está falando, não faz tropeçar ninguém. Não traz escândalo. Errar, meus irmãos, nós erramos. Falhar, nós falhamos. É inevitável. O que as pessoas vão ver em nós são erros, né?
Se você andar o dia todo comigo, você vai ver erro, você vai ver, o pastor é assim, o pastor é assado. E pastor, sabe, você vai ver erro em mim, você vai ver falhas em mim. Isso é normal, meus irmãos. Mas escândalo é outra coisa. Escândalo é você, sabe, fazer tropeçar pessoas. Pessoas saindo, não querendo mais buscar Deus por causa do escândalo. E tem pessoas assim, se fulano faz, eu também vou fazer. Se fulano não ora, eu também não vou orar. É isso que eu estou falando. E quantos, meus irmãos, estão deixando de buscar Deus por causa disso? Quantos estão deixando de buscar Deus por causa disso? Hã? Vencem, são vitoriosos, são pessoas que conquistam, pessoas que são bem-sucedidas, mas talvez trazem escândalos. Não servem a Deus, não buscam a Deus. O que você prefere? Hã? Agradar a Deus ou desagradar a Deus? Pastor, eu quero agradar a Deus. Então agradar a Deus, você vai ter erro, você vai ter falha, você vai errar, nós vamos errar. Mas aquele que desagrada a Deus é aquele que traz escândalo. É aquela pessoa que faz o pequenino tropeçar, que faz o pequenino, às vezes, que quer buscar Deus, que quer, sabe, ter uma intimidade com o Senhor, sair da presença do Senhor. Não estou falando de denominação, religião não, tá? Porque infelizmente tem muitos e muitas, né? Eu posso falar com autoridade, né? Eu não estou reclamando, eu não estou sendo contra, tá, meus irmãos? Nós também temos a denominação, tá? Eu não estou falando isso, eu não sou contra a denominação, eu não sou contra ninguém, mas lugares, existem situações em que você tem que ficar, sabe, atento, vigilante, para que você não possa, meus irmãos, cair nas ciladas e nas armadilhas. Você está entendendo? Proposta, meus irmãos, nós recebemos e já recebe proposta direto. Hã? Às vezes vem aquelas propostas, né? Eu vou ajudar você, eu vou ajudar o ministério. Tá precisando de quê? Tá precisando de quê? Meus irmãos, sabe? São propostas, não sei se você está entendendo. Eu falei, isso aí não. Não, você vai trazer escândalo, tô fora. Mas vai ser benefício. Meus irmãos, mas nem todo benefício agrada a Deus, sabe? Nem toda ajuda, ela vem na intenção de ajudar a obra do Senhor. Ela vem na intenção de trazer escândalo para aqueles que estão buscando a Deus. Você está compreendendo, meus irmãos? É que eu não estou sendo mais específico aqui, mas eu acho que você está entendendo aqui mais ou menos. Aí diz, vamos lá. Aí diz no versículo 8: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora. Melhor entrar na vida manco e aleijado do que tendo as duas mãos ou os pés serem lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, lança-te fora de ti. Melhor entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. Meus irmãos, presta atenção. Não é que Jesus está falando assim, arranca tua mão, arranca teu olho. Não é isso não. Não é essa loucura que as pessoas falam, não. Não, você sabe, arranca teu olho. Não, não é isso. É porque para eles lá, meus irmãos, para eles, os sacerdotes, os servos do Senhor, eles tinham que ser perfeitos. Na cabeça deles, eles não podiam estar doentes. Tanto é que quando aparecia alguém com lepra, eles tinham que sair fora, vai embora, some da cidade. Eles tinham que sair da cidade para não contaminar. Então, se digamos assim, uma pessoa importante tivesse algum tipo de doença, ou ela tinha que esconder muito bem escondido, como Naamã, né? Naamã, ele escondia muito bem, ninguém sabia. Você está entendendo? Ou, se fosse descoberto, tinha que ser jogado fora. Você está entendendo? Por isso que Jesus está falando, se teu olho faz tropeçar, arranca. É melhor você entrar sem a mão, manco, do que as duas mãos no inferno. Por quê? Porque na cabeça deles, aqueles que eram, entre aspas, tivesse uma situação difícil, doença, sabe? Ou alguma dificuldade física, essas pessoas não entravam no céu.
Elas não eram abençoadas. Por quê? Porque tinha que ser perfeito, né? Porque eles olhavam lá os sacrifícios, né? Que tinha que ser perfeito, sem nenhuma mancha, sabe? Então eles falavam que as pessoas também tinham que ser assim. E que todas as pessoas estavam doentes ou estavam numa situação física diferente da deles, eles falavam que Deus não recebia essas pessoas. Só que Jesus ele vem e traz o amor, traz esperança, traz alegria para aqueles que estão doentes, enfermos, estão passando por situações complicadas, estão passando por adversidades. Então Jesus traz esperança para eles. Então ele diz: essas pessoas que vêm até mim são pessoas doentes, são pessoas enfermas, são pessoas cegas. Por isso que Jesus curava lá e eles ficavam revoltados, porque eles não podiam curar os cegos, mas Jesus curava os cegos. Jesus libertava os cativos, Jesus libertava os oprimidos. Jesus fazia o milagre. Por isso que a revolta deles eram essas, porque eles condenaram essas pessoas. Eles condenaram, eles falaram: ó, vocês têm que ficar longe, vocês não podem porque vocês são imperfeitos, vocês não são perfeitos como a gente. Vocês não têm Deus como nós temos, então vocês não podem ficar conosco. O que é isso, meus irmãos? Se é não fazer tropeçar aqueles que estão sofrendo? Então tem muitos assim, se sente melhor do que o outro, se sente... Eu já vi, meus irmãos, só porque a pessoa é de outra denominação ou saiu de uma foi para outra, sabe, a pessoa deixa até de falar com a outra. Pessoas às vezes amigos de anos, às vezes muda de religião, tá? Muda, aí para de falar. Pelo menos dá um oi, nem um oi dá. Vira a cara, sabe? Não dá um bom dia. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é trazer escândalo. Isso é trazer escândalo. Porque isso é não cumprir a palavra do Senhor, que diz que é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa ela não age assim, ela não ama a Deus, meus irmãos. E ela não se ama. Você está entendendo? E por não se amar, essa pessoa não se importa se vai perecer ou não. Você está entendendo? Então existe muito isso, meus irmãos. Escândalo. E às vezes a pessoa é portadora de escândalo. Portadora de escândalo. Eu não estou falando denunciar, mas o apóstolo Paulo fala que nós temos que denunciar os erros. Tá errado, tem que denunciar. Tá fazendo coisa errada, tem que denunciar. Isso não é escândalo. Não, isso não é escândalo. Porque se você não denuncia, você faz parte, você é cúmplice daquele erro ali. Isso é bíblico. Mas trazer escândalo é de outra maneira. É impedir daquelas pessoas que estão buscando a Deus na sinceridade de realmente buscar a Deus. É você impedir, é você, sabe, tentar anular a graça e a misericórdia de Deus. Isso é trazer escândalo. E muitas pessoas, meus irmãos, estão fazendo isso. Muitos líderes, muitas denominações, muitas religiões trazendo escândalos. E não querem saber, sabe? Não querem saber. Vive uma vida Vive uma vida errada, vive uma vida de ganância, vive uma vida de luxo, de ostentação, e às vezes fazem os outros sofrer, fazem os próprios seguidores, né, sofrer, mas não se importa. E às vezes, né, humilha, envergonha, grita, xinga, humilha, pisa, trazendo escândalo para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão conhecendo. Por isso que você vê muito mais pessoas saindo do que entrando. Por isso que você vê muito mais pessoas desanimadas do que animadas. Porque qual o ânimo que você tem? Hã? É igual aqui na plataforma. Você entra aqui, vou participar de uma live. Você entra numa live, aí tá lá, você vai fazer um voto, você vai dar tanto, se você quer ser abençoado, olha, você vai participar, sabe, meus irmãos, sabe, só é isso. É só isso. Aí um fala mal do outro, um critica o outro, isso, sabe? E briga, contendo, sabe? Essas coisas. Sabe? Não tem uma coisa sadia. É como se você ligasse a televisão, é tragédia, é tragédia. Aí liga outro canal, tragédia. Aí liga na televisão, no jornal, tragédia. Sabe, meus irmãos? E chega uma hora que misericórdia. E eu quero ver essas coisas mais não.
Sabe, não tem uma coisa boa na televisão não tem nada não passando. Só tragédia, só é guerra, é guerra. Não, não, quero, sabe, quero paz, quero ser feliz. Eu quero, sabe, receber as bênçãos. Eu quero ficar trazendo isso para minha vida. Eu não quero ficar respirando essas coisas não. Às vezes a pessoa já está passando uma luta, já está enfrentando uma luta. Aí a pessoa ainda quer se envolver com isso, ou está nessa situação, não. Sabe, meus irmãos? Infelizmente, ó, pode até anotar aí o que eu tô falando. Pode gravar aí o que eu tô falando. Infelizmente, meus irmãos, é inevitável. Não fica triste, não fica chateado se você vê ou ouvir certas coisas que venham te escandalizar. Lembra que Deus falou para Josué? Ser forte e corajoso e não temas. Meus irmãos, não é fácil não. Porque, meus irmãos, a pessoa vai vivendo uma vida depravada, uma vida, sabe, uma vida de luxo, uma vida que a pessoa não quer nem saber mais, tá nem aí mais, sabe, não, não se preocupa com pequenino, não se preocupa com aqueles que ainda não conhecem, querem saber, meus irmãos, não querem saber. Então nós temos que vigiar, meus irmãos, vigiar, para que não possamos ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Quando eu falo isso, não é erro não, tá? Né, que você, pastor, descobriram que eu errei, descobriram que eu falei. Não, isso aí não é pedra de tropeço, não. Pedra de tropeço é impedir daquela pessoa de buscar Deus, sabe? É fazer a pessoa, é expor a nudez do irmão, é expor a situação do irmão. Isso é pedra, isso é humilhação. Isso que Jesus condena. Hã? É inevitável, mas que não seja por você, meus irmãos. Que não seja por você. Denuncia o pecado, denuncia a coisa errada. Denuncia os falsos pastores, denuncia aqueles que vivem, sabe, sem viver honestamente. Denuncia. Isso é bíblico. Pode fazer que isso é bíblico. Mas não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Não impeça, sabe? As pessoas estão buscando. Tem muitos lugares, meus irmãos. Tem muitas denominações que às vezes está ali, né? Se eu tenho os negócios lá meio complicado, mas tem muitas pessoas sinceras, honestas, pessoas de Deus. Então, às vezes a pessoa critica muito a religião, denominação, mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que às vezes, eu não estou falando nome não, tá? Estou dando exemplo, tá? Que são pessoas ali de Deus, meus irmãos. Pessoas sinceras, honestas, sabe? Não é só porque um lugar está corrompido que todos estão corrompidos. Não, tem pessoas ali de Deus, pessoas que servem ao Senhor. Você está entendendo, meus irmãos? Então coloca teu coração, não faz essas pessoas tropeçar. Não, porque isso aqui não presta, e não sei o que, e tá, é tudo errado, é tudo do inimigo. Não, meus irmãos. Porque você pode entristecer alguém, você pode magoar alguém, e essa pessoa até se afastar. Essa pessoa pode até se afastar. Por isso que eu sempre falo aqui, eu não gosto de falar de iluminação e nem religião por causa disso. Porque eu sei que tem pessoas sinceras, honestas, em determinados lugares que realmente só Jesus. Que só Jesus. Mas, né, a própria palavra diz, né, para sair do meio dela e buscar o Senhor. Que o Senhor seja o único a ser adorado, exaltado, louvado. Mas quando você adora o homem, quando você adora a instituição, quando você, sabe, se entrega ali, que não seja Deus, aí se entristece Deus. Isso entristece o Senhor. Que o Senhor seja o principal, que o Senhor seja o teu Pai, o teu Senhor, sabe? Que Ele seja o teu escudo, a tua fortaleza, que Ele seja o Senhor da tua vida. Infelizmente, meus irmãos, não tem como evitar escândalo. Vai vir, tem mais escândalos, vai acontecer. Sabe? Não estou querendo aqui ser sensacionalista. Não, a minha intenção não é gravar vídeo para ficar fazendo essas coisas, não. Hã? Né? Mas é inevitável. Escândalos e mais escândalos. Não fica abismado. Meu Deus, olha, o pastor, a irmã, o irmão, como é que pode? Ué, como é que pode? É bíblico. É a palavra do Senhor. Hã? Isso se cumpre, isso é verdade, isso é fato. Hã? Mas vigia, ora,
busca a Deus, ajuda aqueles que estão, sabe, caminhando, ajuda aqueles que estão ainda em dúvida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nós temos que arrebatar, tirar, sabe, aqueles que estão na dúvida, aqueles que estão no meio dessas situações aí, mas sem ferir. É como se você fosse, imagina, né? Imagina um bombeiro lá, né? O guarda, né? O guarda salva-vida. Ele vai salvar a pessoa que está se afogando e quando tira a pessoa da água, a pessoa está toda arranhada, toda machucada. Misericórdia. A pessoa vai salvar e arrebenta a pessoa. Não, meus irmãos. Para salvar alguém, para falar de Cristo, para falar a palavra, não precisa bater, machucar a pessoa. Não precisa machucar a pessoa. Precisa ferir ela. Você é a culpada, você não sei o que. Não precisa. Você gostaria que alguém falasse para você, você não serve, você é isso, você... Sabe, meus irmãos, às vezes já tem pessoas que já fazem isso, sabe? Tem pessoas que nos ferem com palavras, com atitude, com gestos. E nós não queremos que ninguém venha tentar. Por isso que tem pessoas que ficam brigando. Por isso que é a briga, sabia? Por isso que é a briga. Fica brigando, não, porque a minha é melhor. Não, porque a minha é melhor. Não, porque o meu pastor é melhor. Não, porque o meu é melhor. Não, porque a minha denominação, a minha religião. Aí fica nessa briga. E ninguém, meus irmãos, sabe? Aí fica brigando. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo mostrar que tem a unção, que tem o poder, né? Não, eu que sou profeta, não, eu que sou profeta, eu profetizo mais, eu revelo mais, sabe, uma briga danada, um querendo ser mais profeta do que o outro, um querendo ser mais abençoado do que o outro. E nisso aí, meus irmãos, olha, a pessoa fica perdida. Aí a pessoa sai que ela faz, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar nem em lugar nem no outro. Aí a pessoa sai. Aí a pessoa, sabe, viu escândalo, viu briga, podendo ver ali união, paz. Mas infelizmente é isso aí, ó, a palavra tem que se cumprir. Então é inevitável, meus irmãos. Busque a Deus, adore o Senhor, ajuda aqueles que estão necessitados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão desorientados. Que você possa ser canal de bênção, sabe? Que você possa realmente ser um vaso, um instrumento na mão do Senhor. Para a honra, tá? Porque há vaso para honra e há vaso para desonra. Tem muitas pessoas que estão envergonhando, né? E fazendo muitas pessoas tropeçarem, desistirem do Senhor. Mas que você possa ser realmente instrumento, vaso na mão do Senhor. Que Deus possa te usar, minha irmã. Que Deus possa te usar, meu irmão. Em nome do Senhor. E que você seja testemunho vivo na mão do Senhor. Que a honra e glória seja somente dele e para ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Eu tenho certeza que hoje será um dia de vitória. Senhor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença. O Senhor nos ajudou e nos fortaleceu. Obrigado pelo dia de hoje, pois eu sei, Pai, que hoje será abençoado. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda cilada, de toda armadilha do inimigo, de toda confusão, Pai, de todo escândalo, de tudo aquilo, Pai, que tem acontecido, Pai, e que talvez tenha colocado no coração dessa pessoa uma tristeza. Talvez para essa pessoa ver muito escândalo, ver muito erro, ver muita coisa errada, Pai, aonde está ou aonde vai, mas que ele possa guardar o coração, não fazer cúmplice daquilo, não fazer cúmplice de coisas erradas, mas que venha, Pai, servir somente o Senhor, adorar somente o Senhor, servir o Senhor com alegria, como diz, e apresentar diante do Senhor com salmos, com louvores. Senhor, obrigado por mais um dia, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Somos falhos, Pai, somos pecadores, erramos e falhamos todos os dias da nossa vida. Tem pessoas, Pai, que se o Senhor colocar na balança erros e acertos, essa pessoa que vai ter de erro é muita coisa, Pai. Vai pesar muito mais do que os acertos. Porque assim somos nós, Pai, erramos e falhamos. Por isso que devemos sempre buscar a Tua presença. Que o Senhor possa, Pai, estar na frente, abençoando. Que o Senhor possa, Pai, meu Deus, tocar na nossa vida. Que possamos ter um coração como de uma criança.
que só olhe para o Senhor sem malícia, sem maldade. Meu Deus, infelizmente, Pai, muitas pessoas se tornaram maliciosas. Muitas pessoas, Pai, trouxeram malícias para as suas vidas, por causa de pessoas, Pai, que fizeram ele tropeçar. Mas que o Senhor possa, Pai, tirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que o Senhor possa renovar o nosso coração, fortalecer a nossa fé. Que possamos estar firmes na Tua presença. E que nada, nem ninguém, até mesmo escândalos, Pai, porque é inevitável. É inevitável os escândalos. Vamos ver, Pai, muita coisa errada, muitos escândalos, mas que isso não venha abalar a nossa fé. Que isso não seja motivo de nós deixarmos o Senhor, mas que possamos estar firmes na Tua presença, olhando, como diz a Tua palavra, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Senhor, nós entregamos tudo em Tuas mãos, pois temos a certeza que hoje será de vitória. Levante a sua mão, minha irmã. Levante a sua mão, meu irmão, e como no ato profético, profetiza e declara: hoje será de vitória. Como no ato profético, levante a sua mão e profetiza: hoje será de vitória, Senhor. Guarda minha casa, guarda minha família, que haja cura, milagre, transformação, avivamento. Meu Deus, que as tuas mãos poderosas mude toda a história da minha vida, trazendo paz, trazendo alegria, restauração, perdão e transformação, Pai. Guarda a nossa casa, guarda os nossos entes queridos. Abre portas, Senhor. Toca, abre as portas para quem está desempregado, que aquela causa venha a sair. Seja essa pessoa curada, curado, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, pois eu tenho a certeza que hoje será de vitória, que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, minha irmã, e você que crê, meu irmão, diga amém e diga graças a Deus.